Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo aí a todos. E é isso aí, mais um podcast espartano, continuando aqui a história do livro Heróis de Esparta de Sérgio Pereira Couto, Cultura e Ciências da Pérsia. É isso aí pessoal, Cultura e Ciências da Pérsia, entender um pouco o inimigo aqui, né, de Esparta, o que Esparta enfrentou, de certa forma. Então pessoal, eu tinha parado aqui, eu tava falando um pouco sobre a religião da Pérsia, né, e eu terminei falando sobre também o sacrifício de animais, né? Uma prática aí muito que antigamente não só os persas, mas os espartanos, os gregos, né, usavam para manifestar, para louvar a Deus, né, os seus deuses. E eles faziam isso como sacrifício, né? Inclusive, pessoal, faziam isso no campo de batalha também. Tanto que a batalha de Plateias, né, que Esparta enfrentou a Pérsia pela última vez e eliminou os persas de vez do território grego. Antes da batalha, eles sacrificaram vários animais, querendo resposta dos deuses de quem ia atacar primeiro, né, de como é que ia ser o esquema, né. Isso era muito místico naquela época, mas eles levaram isso muito a sério. Bom, pessoal, e aí, eu falei dessa questão dos sacrifícios, né, e também, agora, falando de uma bebida que eles faziam, né, uma bebida que os persas faziam. Na verdade era a religião védica que fazia, né? Que era uma religião politeísta, né? E essa bebida era chamada soma, né? Ou aoma, em sânscrito. Era algo simplesmente detestável, viu? Muito pior que o caldo preto espartano, pessoal. Porque era feita de uma urina que era eliminada após o consumo de uma droga. E aí, na hora que eles estão contando isso lá no teatro, né? O pessoal fica morrendo de nojinho, né? O pessoal fica morrendo de nojinho. E isso me lembra que já é uma reflexão, pessoal, de uma bebida aí, quem tá ciente, quem gosta dessas coisas, de estudar esses negócios, né? Do café mais caro do mundo. Não sei se vocês conhecem o café mais caro do mundo, o Kopilluak, né? Alguns falam Kopilluak, né? Ou Kopilluak, mas enfim, Kopilluak. É um café que é da Indonésia, né? E ele é feito com base, os grãos dele é feito com base nas fezes de um gato lá da região. E já é reflexão aqui, já meteram a marreta aqui também, pessoal. É um absurdo, viu? É um absurdo. Eles criam esses gatos em cativeiro. Pessoa que quer tomar o café mais caro do mundo, né? Que custa caríssimo, né? Eles criam esses gatos em cativeiro e geralmente dão só um tipo de fruta para eles. Essa fruta libera uma enzima, essa enzima é que faz o sabor do café ficar gostoso, misturado parecendo um chocolate com um sabor meio de uva. Só que o animal fica totalmente desnutrido, né? Porque não tem variedade nutricional, não tem diversidade nutricional. Então, e acabam morrendo de desnutrição. É muito triste, tá, pessoal? Isso aí é muito triste, muito sério. Isso que eles fazem com esses animais, com esses gatos, né? Porque isso é uma afronta, né? Só pra tomar um café mais gostoso do mundo. Mas é uma palhaçada com o bichinho, né? Que sacanagem, né? Bom, mas aqui não é o papo, não. Vamos continuando aqui, então. Então, pessoal, aqui eles vão falando da religião da Pérsia e tal. E eu não vou entrar muito em detalhe nesse texto, não, porque é chato pra caramba, vou dar real. Isso é chato demais. Sério mesmo. Isso aqui vai falando dos deuses, negócio da Pérsia lá. Eu vou pegar os pontos aqui que eu achei que talvez seja mais importante, mais interessante para esse podcast. Inclusive até pra gente tirar reflexões, né? Então, eles falam que a religião dos persas, né? Ela era meio... Como é que eu posso falar? Eles cultivavam alguns deuses lá, e aqui vai falando de como é que a religião foi se solidificando, né, nesse império. E o que eu achei bastante interessante aqui da religião deles aqui é quando eles começam a falar que o Zoroastro, né, ele meio que elevou a divindade, né, da Pérsia lá, com essa religião lá. E aí tinha a Ahura, e a religião, pessoal, era meio dual, ela tinha uma dualidade, né? Então aqui vai falando isso aqui no livro, que a parte aqui do bem era conhecido como Senhor Sábio, era uma divindade suprema, era o criador do mundo, a única coisa digna de adoração, né? Só que ele também tinha um inimigo chamado, né, Angra Ainyu, os nomes esquisitos aí de novo, é isso aí. E ele seria responsável pelas doenças, pelos desastres naturais, pela morte, tudo da natureza negativa, né? E as forças de ambos se digladiavam numa luta em cujo final
esse Ahriman seria destruído e o bem triunfaria, né? Trata-se de um conceito, então, chamado dualismo, né? E para a vida moderna, pessoal, já cabe reflexões aqui, né? Quem acha que não é, tá totalmente errado. A nossa vida, pessoal, é totalmente dual. Exatamente, a dualidade tá na nossa vida o tempo inteiro. Não só nas nossas ações, na nossa personalidade. Ninguém é 100% bom, pessoal. E ninguém é 100% ruim. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Pessoas desequilibradas, né, acabam tendo mais qualidades, né, do que defeitos. E é uma pessoa desequilibrada, né? Mas no geral é considerada uma desequilibrada na sociedade. Uma pessoa muito positiva, uma pessoa lúcida, ela é considerada uma desequilibrada. Exatamente, uma pessoa que está acordada na sociedade, ela é considerada meio doida. É uma pessoa meio desequilibrada. Tem umas ideias diferentes, pensa de uma forma meio diferente, né? Então, e também tem um outro lado, né, pessoal? Tem um outro lado, o lado negativo, né? A pessoa desequilibrada pro lado do mal. Pessoa que realmente tem uma falha de caráter, que tem não conceitua um pouco dessas questões de ética e tal, e faz muita merda na vida, rouba, passa os outros para trás, fuzila o próprio corpo, né? Então são pessoas desequilibradas. Eu acho que todo mundo, no geral, os brasileiros aqui no geral também, falando do Brasil, no geral todo mundo é mais ou menos equilibrado, né? Todo mundo mais ou menos equilibrado, todo mundo. O brasileiro é um país que recebe bem as pessoas, recebe principalmente bem os estrangeiros, é um povo, né, receptivo, um povo amoroso, né, uma nação amorosa, tem pessoas do bem, trabalhadoras, corretas, mas também tá cheio de maldito aí, né, cheio de filho da égua aí, que você vê essas notícias aí no super aí, que fica uma situação muito triste, né. Então tem um equilíbrio, né, tem de certa forma. Então aqui eles vão falando mais das coisas aqui. Então da religião, o que eu achei mais importante foi isso, né? Essa questão da dualidade, né? Que eles tinham vários deuses lá, né? Os hinos que tinham os deuses e tinha essa dualidade, né? Os anjos sagrados aqui. E cada um representava uma coisa. Esse representava o bem, representava o mal, mas, né? Tinha um equilíbrio ali da religião, mas que no fundo o bem triunfava, né? E aqui, pessoal, eles vão falando aqui mais sobre de como essa religião, ela praticamente foi formada, já falei sobre isso, né? E aí vai falando que quando Ciro II derrotou Astiages, rei dos Medos, e fundou o Império Persa, unindo assim os Medos e os Persas sobre o mesmo rei, a dinastia real adotou o culto Zoroastro, como ficou conhecido como a religião oficial do Império. E aí, realmente, essa religião... porque eu falei no podcast anterior que ela era politeísta, né? Que era vários deuses, várias coisas, né? E depois ela começou a se solidificar numa base só, né? Apesar que, como já foi falado também, essa religião, ela não era... Eles iam dominando os povos, mas eles respeitavam a religião dos povos dominados, né? Isso era muito interessante. E aí agora vai falando um pouco de ciência. Como é que era a ciência dos persas, né? E aí eles vão falando, olha, o Filipe aqui explica aqui, né, que 8 anos de convivência com os persas, e fala assim, ó, eles não eram muito bons em ciências, não. Eles tinham uma literatura pobre e, sinceramente, essa literatura era mais voltada para o caráter religioso. Uma escrita herdada, resumindo, meia boca, viu, pessoal? E aí vai falando dessa dificuldade na área da ciência, né? Mas aí falam que teve um lado bom da forma de organização, da administração, como eu já falei aqui, né? A forma como eles organizavam o governo deles, né? Até Dário aparecer, Dário I, né? Tudo era bem estruturado na monarquia. Depois dele, o poder real decaiu e os monarcas posteriores tiveram de dividir, né, com os outros nobres, né? E eles tinham a seguinte estrutura, de cima para baixo. O rei persa era chamado Rei dos Reis, um título obtido pelo fato de que ele era o rei de um reino que englobava outros tantos, né? Por que ele é rei dos reis? Porque eles iam conquistando os territórios, pessoal, mas o rei daquele território ali continuava. Tanto que Xerxes chega no filme, né, 300 de Esparta e fala, olha, você vai continuar sendo o rei de Esparta. Você vai fazer parte aqui do exército aqui, você vai fazer parte da Pérsia, mas você vai continuar sendo o rei de Esparta. Você vai ser o meu braço direito aqui, né? O que Xerxes propõe para Leônidas, né? Então é isso. Aí vai falando aqui que os sátrapas eram governados pelos sapatrias, os territórios por eles eram governados e tinham poderes para recrutar soldados, praticar justiça, cobrar imposto, realizar obras públicas. O general que comandava as tropas de ocupação e que praticamente fazia um contrabalanço ali, né, com seu próprio poder,
ou de trapa, era o secretário real ali, né, que assumia a função de delegado, pessoal do rei, junto ao satrapa, e as visões do rei, inspetores reais, fiscalizavam as operações deles, né. Então assim, pessoal, você vê que eles tinham um sistema de hierarquia, né, eles iam dominando os reinos, as outras terras, mas iam colocando encarregados ali nos seus cargos ali, como se fosse cargo comissionado de serviço público, né? E cada um ali tinha suas responsabilidades ali. E a coisa ficava bem organizada para a época, né? E aí, pessoal, vai falando um pouco da arte também, né? Que na questão da arte, a arquitetura também, né? Da Pérsia lá, o negócio era muito foda, né? Essa questão era muito mais forte, inclusive, que a ciência, e principalmente em relação ao lado intelectual dos persas, que os persas eram meio burrinhos, entendeu? Porque eles não ficavam muito ligados nessas coisas de literatura, não. Mas que o negócio deles era mais artes mesmo, né? Que aí que os palácios eram construídos por eles. E tinha influência, assim, egípcia, né? Eram palácios belos, né? De se admirar, principalmente o palácio de Ciro, que ficava na Pasargada. E de Dário também, que ficava em Persépolis. E eles há uma grande exibição de altos e baixos relevos, né? E estátuas de touros, né? Como a gente já viu naquele filme 300 também. Então a gente viu no filme 300 essas estátuas de Xerxes, aqueles carros gigantes, tudo banhado a ouro. Pessoal, aquilo ali foi real mesmo, viu? Aquela parada era real mesmo. Era muito megalomania, né? Do rei ali. Era aquelas estátuas gigantes, ouro maciço ali. E o trem era bruto mesmo, pra mostrar poder mesmo, pra mostrar riqueza mesmo, né? E aí, pessoal, no final aqui, eles vão falou sobre arte, falou sobre ciência, falou sobre religião. Mas no princípio aqui eles começam, na verdade no fechamento aqui, eles começam a questionar essa questão intelectual. Falou assim, pô, mas um império tão poderoso deles, como é que eles podem ter tanta baixa, né, intelectualidade, como é que o aspecto intelectual neles pode ser tão fraco? E aí o Cláudio responde, né? Meu caro mestre, o senhor bem sabe que quanto essas coisas são preocupantes para quem trabalha com esse material. O problema é que, de certa maneira, os persas e os espartanos eram iguais. Aí eles comparam os persas com os espartanos nessa questão intelectual. E aí, pessoal, de certa forma, eu também não vou ficar passando a mão aqui, né, na cabeça de Esparta aqui mesmo, não. Porque realmente a cultura dos atenienses era outro nível. Os atenienses, além de ser guerreiros, né, além de fazer o treinamento militar, eles sabiam música, poesia, arte, ciência, filosofia, medicina, né? Então eles sabiam muita coisa, né? Muita coisa. E os espartanos realmente, eles eram bem limitados e focados só nessa parte militar, estratégia militar. Tanto que eu falei no podcast aí das feministas espartanas aí, que o feminismo era forte em Esparta, o poder da mulher era mais forte porque as mulheres tinham muito mais cultura, pessoal. As mulheres sabiam mexer com dinheiro, elas sabiam mexer com várias outras coisas, com poesia, com dança, pintura, coisas que os espartanos não poderiam fazer. Não podiam mexer com essas coisas, eles tinham que ser guerreiro. Nasceu em Esparta, esparciata, nato, tem que virar guerreiro, né? Inclusive para preservar o exército de Esparta, preservar o estado que estava acima de tudo. Pessoal, e aí a gente termina aqui o podcast e a reflexão que fica é essa, pessoal. A gente tem que se desenvolver em várias áreas, a gente tem que ter esse hiperfoco espartano, né, um grande objetivo na nossa vida, mas a gente também tem que ter diversidade cultural, pessoal. Você ter conhecimento, meu pai sempre falava comigo, conhecimento é uma coisa que ninguém te rouba, né? Ninguém vai te furtar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que você pode perder tudo, mas se você tiver seu conhecimento, você recupera tudo de novo. E isso é verdade, pessoal. Isso é verdade, pessoal. Com conhecimento a gente vai em lugares altos, né? Então a importância da gente ler, pessoal. A reflexão que fica é essa, a importância da gente ler livros, da gente buscar, buscar novos conhecimentos, novas culturas, novas formas de pensar, novos insights, novas reflexões, né? Acompanhar, seja por vídeos no YouTube, seja por viagens, seja por livros, seja por informação, pra gente sair do mundinho fechado, né, pessoal? E a gente ter essa diversidade cultural e saber fazer outras coisas, né, pessoal? Como vocês sabem aí, muitos aqui do canal sabem, eu sou baterista, eu toco em banda de rock, né? É bom demais a gente poder exercer outros hobbies. Gosto de esporte, gosto de música, né? Já fui mexer com desenho também na fase da infância. Então é muito legal a gente poder diversificar um pouco isso. É lógico que para o nosso objetivo principal a gente tem que ter o hiperfoco espartano, mas isso não vai limitar a gente, né? Nesse caso, é preferível sim seguir os atenienses, pessoal. Exatamente, segue os atenienses nesse sentido aí, porque
essa diversidade cultural. Eu acho que isso é muito mais importante na vida que a gente ser marretado só com uma coisa só, né? E ter uma pobreza cultural para outras coisas, não saber falar de vinho, não saber falar de comida, não saber falar de outros assuntos, né? Ser uma pessoa limitada intelectualmente nesse sentido, né, pessoal? Então, na verdade, eu acho que a gente somar um pouco dessas duas culturas, né? A gente saber dividir a nossa vida nisso, né? A gente saber ter essa diversidade cultural, mas no momento que for para pegar realmente ali para valer num objetivo forte ali, ter o hiperfoco espartano. Isso é essencial, né, pessoal? Então é isso aí, essa é a reflexão que fica de hoje aí. Um excelente domingo para vocês aí. Amanhã tem parábola. O pessoal tava me cobrando sobre parábola, amanhã tem parábola, né? E essa semana aí vamos ter mais surpresas aí durante a semana aí. É isso aí, pessoal. Espartamos junto aí. Arru!